Olá, galera, tudo bem? Este vídeo é especial para você que vai fazer o Enem. Estou gravando principalmente para os meus mentorados, os meus alunos, minhas alunas que vão fazer esta prova. Então, este conteúdo é preparado pensando em vocês, beleza? Bom, já deu para perceber que está ventando um pouquinho aqui no Rio de Janeiro, um ventozinho de leve. Brincadeiras à parte, hoje a gente vai falar sobre coisa séria. O Enem liberou a cartilha da redação desta prova de 2023 esta semana. Então, eu imediatamente analisei o conteúdo e preparei esta aula para te ajudar a enxergar o que a cartilha trouxe de importante. E já de cara, a gente passa para dois tópicos bem interessantes para tratar a respeito do que está na cartilha. O primeiro deles é um texto que fala da importância do uso dos conectivos para você garantir a pontuação da competência 4. Então, aqui a gente já entra naquele ponto. Segundo parágrafo do texto, ou seja, primeiro parágrafo de desenvolvimento, já pode iniciar com um conectivo. Professora, qual conectivo eu posso utilizar ali? Você pode iniciar com inicialmente, sob esse prisma, primeiramente, em uma primeira análise. São esses conectivos iniciais que você vai colocar ali para iniciar a abordagem do tema. Lembre-se de que, neste primeiro parágrafo de desenvolvimento, você não pode começar com conectivos de adição. Exemplo, além disso, ademais, outro sim? Não, não pode. Por quê? Porque você ainda não começou a falar do problema. Então, como você vai acrescentar algum argumento? Você vai iniciar a apresentação do primeiro argumento. Então, você pode começar com, inicialmente, sob esse prisma, primeiramente, em primeiro plano. Você pode começar dessa forma, tudo bem? Já para o segundo parágrafo de desenvolvimento, ademais, além disso, outro sim. Beleza, temos essa continuidade argumentativa. Para cada período finalizado, tente iniciar o próximo com um conectivo. Tudo bem? Veja qual é a ideia que você quer apresentar. Se você vai explicar o seu tópico frasal, com um efeito, isso ocorre por quê, dessa forma, nesse sentido. Se você vai finalizar o parágrafo de desenvolvimento, você pode utilizar o logo, o sendo assim, o assim, então, desse modo, se você for trazer alguma consequência, desse modo, tá? Outra coisa importante que a gente precisa falar aqui também a respeito da proposta de intervenção. E aqui é um detalhe muito importante, eu vou te mostrar já já. O Enem, ele, na cartilha anterior, que foi da prova de 2022, e era que a gente estava usando para poder estudar para essa próxima prova, enquanto o Enem não liberava a cartilha 2023. Eram propostas, as redações que a banca colocou ali para a gente analisar, as redações que foram nota 1000, elas tinham uma proposta única. E agora, na cartilha de 2023, a maioria das redações apresentadas pelo Enem, no documento, tem duas propostas. Pois é. A primeira proposta bem ampla, bem concreta, com todos aqueles elementos, e a segunda proposta um pouco mais flexível, mas também com detalhamento, também com especificação do agente. Espera aí que o Fred está aqui concordando comigo, falando a respeito dessa proposta de intervenção. Vocês já conhecem o Fred, né? Quem está na mentoria, então, conhece totalmente o Fred. Aí eu vou te mostrar aqui, dessas redações que eu estou comentando com vocês. Eu acho interessante a gente falar disso. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. E é algo interessante para se pensar. Porque se eles trazem várias redações com essa proposta dupla, alguma mensagem a gente tem em cima disso. Então, se você já é um aluno que tem por hábito essa apresentação,
que tem por hábito essa apresentação de duas propostas, mantenha, beleza? Inclusive, eu tenho um aluno que fez essa dupla proposta no Enem anterior, né, o Enem 2022, porque nós estamos em 2023, ele fez a proposta dupla, proposta maravilhosa, por sinal, e ele ficou com os 200 pontos. Então, preste atenção nisso, tudo bem? Porque se o Enem colocou isso para a gente nessas redações, alguma mensagem nós temos. E outra coisa importante, o que você precisa nessa proposta de intervenção é mostrar a viabilidade da solução que você está criando para o problema. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é, essa proposta precisa ter relação com a discussão que você levantou na tua redação. Então, se você, por exemplo, trata do ponto de vista educacional, crie uma proposta que envolva a melhora na educação. Beleza? Então, se você vai do ponto de vista político, crie uma proposta que seja política. É importante você ter essa maldade de trabalhar com a mesma ideia, solucionando o problema que você desenvolveu na argumentação. E outra, quando a gente fala dessa dupla proposta, seria porque a primeira proposta vai sanar um dos problemas que você argumentou e a segunda proposta, o outro problema que você argumentou. Então, vamos ver essa daqui. Essa daqui é da redação do Luiz Felipe. Portanto, é essencial que o governo mitigue os desafios supracitados. Para isso, o Ministério da Educação, outra coisa importante que você vai fazer no seu texto. Isso aqui, ó, travessão, explicação de quem é o órgão, do que se trata aquele órgão, de quem é não, do que trata aquele órgão, qual é o assunto. Então, aqui a gente tem o Ministério da Educação, órgão responsável pelo estabelecimento da grade curricular das escolas. Fechou o travessão. Tente não colocar entre vírgulas. O travessão, ele vai chamar mais atenção aqui nessa parte do texto para mostrar que você definiu aquele órgão. E evite criar oração subordinada, adjetiva e explicativa nesse ponto. Faça com o travessão. Crie um aposto explicativo, não uma oração subordinada adjetiva explicativa. O que é a oração subordinada adjetiva e explicativa? Ou a restritiva, né? A oração subordinada adjetiva, ela é introduzida por um pronome relativo. Então, é quando nós temos, por exemplo, o Ministério da Educação, vírgula, que é o órgão responsável, isso é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ela retoma o elemento anterior e, nesse caso, ela vai explicar, generalizar aquele elemento que está sendo retomado. Já a restritiva, ela não tem a vírgula, ela também é introduzida por esse pronome relativo, mas ela não apresenta vírgula. E por que ela não apresenta vírgula? Porque ela restringe a ideia, beleza? Quando você só tem um elemento daquele, você vai explicá-lo. Só existe o Ministério da Educação, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Mulher. Então, você precisa utilizar a vírgula, porque você vai explicar. Quando você vai restringir a ideia, por exemplo, as escolas que ensinam as meninas, são todas as escolas que vão ensinar as meninas assim alguma coisa política, por exemplo? Não, são só algumas. Então, eu estou restringindo a atuação dessa escola. Eu vou deixar essa oração subordinada adjetiva sem a vírgula, para poder restringir o valor. Dito isso, só para você lembrar, tá? Que eu não estou te ensinando oração subordinada. Estou fazendo só com que você lembre. Não introduza a explicação desse órgão, desse agente, pela oração subordinada adjetiva. Faça isso por um aposto explicativo. Vai ficar mais bonito e elegante ali nesse texto. E não é nem a questão de, mas por que, professora? Como assim bonito e elegante? Deixa fluir mais essa parte da sua proposta de intervenção. E eu já li em alguns materiais também, que o Enem não gosta muito na proposta de intervenção que você apresente subordinadas adjetivas. Então, existe essa questão também. Acredito que isso tenha vindo na cartilha de 2021 ou 2022. Então, vale a pena a gente evitar. Combinado? Tudo bem. Como eu estava dizendo, crie uma proposta viável, uma proposta que você vê e consegue enxergá-la sendo tirada do papel
e acontecendo. Para isso, eu noto que alguns alunos criam nomes de programas, e eu acho super bacana. Eu vi muito isso na redação que falou a respeito da certidão de nascimento. Achei bem interessante, porque é uma forma de você enxergar a execução daquele programa, saber como que ele vai ser feito. O detalhamento nada mais é do que você explicar como vai funcionar a solução que você encontrou, tudo bem? E nessa proposta de intervenção, você precisa apresentar esses elementos. O agente, detalhamento, você explicar o como, a ação estratégica que você escolheu desenvolver. Depois disso, você precisa apresentar o destinatário. Qual é o público-alvo dessa medida? Então, isso também é muito importante. E depois que você apresenta esses elementos, a finalidade, ou seja, qual é o intuito da medida que você está propondo, da ação que você está propondo, beleza? Esses elementos devem aparecer na sua proposta de intervenção. Vamos seguir aqui com a nossa leitura. Então, perceba, verbos indicando ação. O Ministério da Educação deve educar os alunos a respeito dos empecilhos, à preservação dos indígenas, essa aqui é a ação, por meio da inserção da matéria Estudos Indigenistas no ensino básico. Isso aqui é o como. Perceba, ó, por meio de vai ser a estrutura de conexão que você vai usar para introduzir o como, por meio da inserção da matéria Estudos Indigenistas no ensino básico. Olha aqui a finalidade, olha. A fim de explicar o contexto dos silvícolas e desconstruir o preconceito. Então, nós temos o agente, nós temos a ação, inserção da matéria, nós temos a finalidade. Aqui, nós temos também o público-alvo. Qual é o público-alvo? Os alunos. Então, eu sei que se ele não especificou os alunos da rede pública, não. São todos os alunos da onde? Todos os alunos que estão no ensino básico. Então, nós temos também o público-alvo, beleza? Aí vem a segunda proposta. Ademais, o Ministério do Desenvolvimento, perceba o travessão novamente para colocar esse aposto explicativo. Pasta instituidora da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, fechou aqui. Precisa fiscalizar as atividades econômicas danosas às sociedades vulneráveis, visando a valorização de tais pessoas mediante canais de denúncias. Então, percebemos uma proposta que trata de dois problemas e apresenta dois agentes diferentes. Professor, eu posso manter o mesmo agente? Sim, eu vi algumas propostas em que nós tivemos o mesmo agente. Vamos analisar aqui outra redação. Agora, a redação do Rodrigo Junqueira. Depois eu vou procurar a redação de uma menina, né? Vamos lá. Em síntese, o impacto causado ao meio ambiente e a desconsideração de seus saberes são grandes agentes na desvalorização das comunidades tradicionais. Ótima proposta de intervenção do Rodrigo, e ele me faz aqui pensar em uma outra coisa que eu preciso te dizer. Comentei isso ontem na aula com a minha mentorada, e eu preciso comentar isso com vocês também. Quando forem trazer esse período inicial da conclusão, uma sugestão que eu te dou é retoma a ideia núcleo dos seus argumentos. Então, por exemplo, no argumento 1, você fala sobre o estímulo do problema. Então, aqui, esse primeiro elemento que você vai botar vai ser o estímulo desse problema. No segundo desenvolvimento, você fala da incapacidade política. Então, aqui, você vai citar a incapacidade política. E aí, depois você critica esses dois elementos, enfim, você fecha aqui o seu período. O que eu estou te dizendo é, nessa primeira parte introdutória da conclusão, esse tópico frasal que introduz a conclusão, deve apresentar os dois argumentos que você trabalhou no seu texto. Por quê? Porque são eles
que vão estar na sua proposta de intervenção. Você vai criar uma solução para esses dois problemas. Por isso que é bom você fazer essa retomada de argumentos, retomada de tópico frasal do D1 e do D2. Oi? Então, vamos lá. Por isso, olha, cabe ao Ministério do Meio Ambiente, esse aqui nem detalhou a pasta do Ministério do Meio Ambiente, para vocês verem que varia muito de redação para redação. Não existe uma fórmula de bolo, embora em alguns momentos pareça que tem ali um esqueleto. Eu sei que em alguns momentos parece que a redação do Enem traz essa ideia para gente. Mas mantém a tua estilística também. Isso é importante. Proteger os biomas do país. Ok, essa é a ação. Então, agente, Ministério do Meio Ambiente. Ação, proteger os biomas do país. Como? Ele bota aqui, ó. Através do endurecimento de punições contra crimes ambientais. Aí vem uma sugestão da tia Cat. Evita o através e utiliza o por meio de. Por quê, Catarina? Porque o através, ele tem a ideia... Estou aqui procurando um papel. Ele tem a ideia de atravessar. É isso aqui, ó. Através. Ai, ali meu papel. Através, ó. Através é cruzar. É meio estranho fazer isso, mas é isso aqui. Através é cruzar. Quando eu digo para você assim, através da janela, a luz do sol ilumina meu quarto. O que eu quero dizer? A luz do sol atravessa a janela para iluminar o meu quarto. Através é o sentido de cruzar. Como aqui a gente está falando de um texto formal, uso da norma padrão, o que você precisa se atentar é evite certas construções. Por que a gente vai arrumar esse problema? Utilizo por meio de e está tudo certo. Nessa aqui, esse problema não foi descontado. Mas vamos supor que você já tenha apresentado algum outro problema semântico na sua redação. Dois problemas semânticos já podem ser contados para você perder ponto. Então, não dê chance para o azar, né? Para quê? Se você sabe que, nesse caso, é melhor utilizar o por meio de, o faça. Show? Através do endurecimento de punições contra crimes ambientais, com a finalidade, olha aí a finalidade, de salvaguardar o meio de vida de diferentes povos, tornando possível a manutenção da diversidade cultural brasileira. Olha agora, vamos introduzir a parte 2. Além disso, o Ministério da Educação deve promover, temos agente, temos ação, deve promover a discussão sobre os conhecimentos das comunidades tradicionais. Como? Por meio da incorporação de conteúdos relacionados a esses povos na grade curricular das escolas. Qual é a finalidade? A fim de divulgar a visão de mundo desse grupo, fomentando uma convivência pacífica entre toda a população. E note que nós temos sim o público-alvo, tá aqui, ó. Ministério, proteger os biomas do país, através do endurecimento de punições contra crimes ambientais, com a finalidade de salvaguardar o meio de vida de diferentes povos. Então, ó, público-alvo, salvaguardar a vida desses povos aqui, ó. Esses povos são o destinatário dessa medida, eu quero protegê-los. E aqui, qual é? Por meio da incorporação de conteúdos relacionados a esses povos na grade curricular das escolas. Beleza, a fim de divulgar a visão de mundo desse grupo. Aqui já o nosso público-alvo está voltado para os alunos, para eles entenderem a importância desses povos para a nossa sociedade. Perceberam? 2 propostas. Tudo bem até aqui? Beleza. Agora, eu quero que vocês observem isso aqui, que também está lá na cartilha. Aqui. Aqui a gente tem um resumo da cartilha que eu gostaria muito que você lesse. Professora, posso usar o texto motivador? Não. Os textos motivadores ajudam você a refletir sobre a temática proposta e podem ser de grande ajuda, mas não utilize esse texto na sua redação. No decorrer dessa cartilha, você encontra essa informação que eu estou te dizendo aqui, beleza? Porém, fica evidente nessa instrução da proposta de redação que você deve se basear nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Então, tudo que você já viu durante a sua vida,
você vai utilizar como repertório. É o que a banca chama de repertório sociocultural. Tipologia textual. Turma, tipologia é um texto argumentativo. Por isso que eu digo, argumente, apresente aquelas conjunções lindas adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, use-as. Use as conjunções subordinativas concessivas. Embora, mesmo que, ainda que, utilize-as para poder enriquecer a sua redação, apesar de que você deverá expressar sua opinião, apresentar um ponto de vista. Isso aqui é importante. O texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Então, fique atento à estrutura dos períodos, acentuação, ortografia das palavras, emprego adequado do hífen, letras maiúsculas e minúsculas, isso é muito importante, maiúscula e minúscula, por favor. Respeita a margem também, tá? Separação silábica. Olha aqui, ó, quando a banca bota isso aqui, separação silábica, translineação. Não extrapole a linha, ó, a redação de vocês na folha vai ter uma margem, que nem essa daqui. Não extrapole essa linha para escrever a palavra completa. Faça a translineação, essa separação silábica. Não adianta também você encerrar, deixar um pedação ali de margem, porque você não quer fazer a translineação da palavra, e você deixa um pedação de margem, pula para a linha seguinte. Quando vai ver o seu texto está assim, ó, em ondas. Também não faça isso. Observe a regência, a concordância, pontuação. Olha aqui, ó, paralelismo sintático, outro elemento importantíssimo, porque ele vai contribuir para a fluidez, para a progressão textual da tua redação. Emprego de pronomes e crase, adequação à escrita formal da língua portuguesa. O que significa isso? Evitar gírias, evitar certas expressões. Às vezes elas saem ali na redação. Evite. Faça sempre a revisão do seu texto antes de passar para a folha final. A frase temática, desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais do Brasil, é um dos elementos mais importantes da proposta de redação. Isso aqui é o tema. Lembre-se de que a sua redação deve abordar todos os elementos dessa frase. Todos. Uma abordagem parcial do tema, chamada de tangenciamento, e aí já vai te fazer perder ponto, fará com que sua redação seja avaliada com, no máximo, 40 pontos na competência 2. Então, cuidado. Eu sempre digo para os meus alunos, marque as palavras-chave do tema e utilize-as quando você for construir a sua tese. Você pode parafrasear, mas utilize aquela ideia que está ali, para você já mostrar ao examinador que você está falando do tema. E já aí você já evita que ele ache que você fugiu do tema, que você não vai abordar o tema. Ali você já tem um respaldo. E depois, no D1 e no D2, traga essas palavras principais também para o seu texto. Além disso, um texto tangente também sofre penalizações nas competências 3 e 4. Olha quanto ponto que você vai acabar perdendo nessa brincadeira. Então, fique muito atento a isso. Beleza? A proposta de intervenção deve claramente indicar uma ação a ser realizada para resolver a situação problema discutida no texto. Além disso, essa ação ou solução deve ser composta, aí vamos lá, olha só, agentes sociais responsáveis por sua execução, modo como ela será posta em prática, seu efeito pretendido, além de apresentar um detalhamento que complete algum desses elementos já mencionados. O respeito aos direitos humanos também é imprescindível para que a proposta não tenha nota 0. Por fim, é importante definir um projeto de texto. Isso aqui é o que eu chamo de planejamento textual, que vocês também já viram, já desenvolveram. Usem o método PSD, penso, sei, defendo. Nas aulas de mentoria, eu mostrei esse método para vocês. Ai, professora, eu não lembro. Professora, eu não fui aluna da mentoria, só das correções. Me manda mensagem no privado, que eu envio para você aulas que eu tenho, que eu falo do método PSD. Meu objetivo aqui é que você tire 1000 nessa redação. E você vai conseguir, eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Então, me manda mensagem que a gente conversa a respeito disso, tá?
Algumas estratégias argumentativas que podem ser utilizadas. O que ele fala de estratégia argumentativa? É aquilo que eu sempre digo para vocês colocarem no desenvolvimento. Exemplos, repertórios, argumentos de autoridade, dados científicos, dados estatísticos, tudo isso vai contar ponto. Pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares. E aí você vai conectando todas essas ideias utilizando os conectivos que precisam aparecer no seu texto. Beleza? Dito isso, tem um tema que eu estou pensando aqui, eu queria abordar com vocês. O fomento à diversidade no cenário político brasileiro. Eu ainda vou gravar um outro vídeo para a gente desenvolver essa redação. Ou, de repente, a gente faz uma aula em parceria, quem sabe, né? Todo mundo junto também é bem legal. O que você precisa pensar aqui? Fomento à diversidade no cenário político brasileiro. Me veio essa ideia porque a gente está debatendo muito a respeito da questão da diversidade. E vou ficando por aqui. Um beijo. E antes da prova do Enem, a gente ainda vai ter mais encontro, hein? Tchau, tchau.